Muito bem, alô gente, aquele abraço, sejam bem-vindos a mais um podcast Mentes Pensantes. Hoje a gente vai trazer como tema quando eu devo dizer mais não do que sim. Você nos assiste já há um bom tempo, já assistiu aquele episódio lá atrás que nós falávamos da dificuldade de algumas pessoas em dizer não, mas agora a gente vai numa outra curva aí. Quando eu devo dizer mais não do que sim? Especificamente se refere a quê quando você traz um tema como esse aqui para a nossa mesa? Seja bem-vindo, meu caro amigo Pedro Loyola. Muito obrigado, Aislan, João, Deise. Estamos em mais um episódio, né? Então, quando eu trago esse tema, a reflexão que eu quero gerar é assim. A nossa vida ela é feita de ciclos. Né? Então, a gente está em um processo de crescimento, em um processo de avanço, e existem ciclos, existem estações da nossa vida. E quando eu falo dizer não, não é para projetos, para decisões, para tarefas, como muitas pessoas às vezes entendem, mas é para pessoas que já não fazem sentido na estação que eu estou indo. Então, dando um exemplo bem simples, né? Digamos que você está vivendo uma estação de verão na sua vida. E depois do verão existe o outono, certo? É uma nova estação, uma estação de crescimento. Só que algumas pessoas que estavam no verão já não fazem sentido no outono. Só que eu e você não conseguimos nos desconectar dessas pessoas. E isso gera várias consequências na nossa vida. Uma delas é nós estarmos travados nos nossos resultados. Porque era como se eu não consigo romper de estação porque eu não disse não a algumas pessoas. Então é mais ou menos isso que eu quero trazer aí para a turma. Vai render muito. Deise, seja bem-vinda a mais um podcast Mentes Pensantes. Ligou aí com a introdução do Pedro? Conecta rápido, né? Acho que sim. Isso acontece, né? Acontece muito, inclusive. Acontece em vários momentos da vida, né? A gente acaba, durante o nosso processo de crescimento, deixando muita gente para trás, né? E o fato, como diz o Pedro, às vezes, de não querer deixar essas pessoas para trás, pode ser que dá uma travada, né? Eu digo que talvez nesse momento que a gente atribui, às vezes, a fé que por muitas vezes é tão esquecida. Daí você se pega rezando lá e agradece. Nossa, meu Deus, muito obrigado por tudo que você fez. Mas você esquece de revisar que lá atrás você não queria desapegar de um monte de coisas que parece que coisas tiveram que acontecer para que você desapegasse. Sim. Exatamente. Né? Isso foi obrigado a desapegar, né? Então, realmente, eu acho que a mão dele, atribuindo a fé, a mão dele funciona muito nessa hora, né? Mas, tirando esse aspecto religioso, meu caro amigo João, o que você poderia falar para a gente aí quando essa questão aí que o Pedro traz de dizer mais não do que sim? O Pedro levanta muito uma ideia de pessoas na nossa vida. E como nós somos pessoas sociais, a gente se vincula muito mais fácil com o humano. A gente se aproxima, se conecta muito mais fácil com o humano. Só que quando a gente se conecta, mas essa conexão já não está mais levando a uma situação de prosperidade em âmbitos que eu desejo para mim, e eu tenho essa dificuldade de desconectar, isso está dizendo algo sobre mim que está relacionado com uma dependência emocional, que em grande parte das vezes eu tenho. O que é essa dependência emocional? É fruto de algo que eu tenho dentro de mim que me faz não acreditar que eu vou conseguir o mesmo ou ainda melhor no futuro relacionado àquela vivência que eu estou vivendo. Então, quando o Pedro me traz essa situação pessoal da dificuldade de desapego, me vem muito a ideia de que eu não consegui compreender ainda aquelas pessoas que fizeram parte de um momento da minha vida e quais precisam ser inseridas na minha vida novamente. Um ponto que eu gosto de trabalhar muito é a ideia da radicalidade. Por que a gente precisa ser radical com algumas coisas, né? Em algumas situações a gente vai se reinventando, outras é importante, né, a gente ir afastando. Mas essa ideia em especial me faz olhar muito que cada situação que a gente vive também vai nos levando a algo. Vai nos levando à tomada de decisões. E nem sempre algumas são fáceis. Mas seria aí que nasce a crença limitante em algumas situações, Pedro? É aí que cria, quando você não desapega, quando você não vence esse ciclo,
É aí que, de repente, você se limita a algumas coisas? Tem a ver ou não? Sim, tem a ver. Porque quando eu não me desconecto de algumas pessoas que são necessárias à desconexão, é porque essa relação ela deixou de ser saudável, ela deixou de ter limites. Então eu excedi os limites com o Aislan. Então eu me sinto obrigado a fazer algumas coisas para a Aislan que não são minha obrigação. Eu me sinto literalmente responsável por coisas que já não existem mais. E isso limita o meu crescimento. Pode limitar e tornar uma crença? Sim, mas na maioria dos casos era como se eu estivesse querendo avançar, mas pessoas estão me puxando. E por que essas pessoas estão me puxando? Porque não existem limites claros, não existem obrigações, ou melhor, as obrigações elas foram distorcidas e eu me vejo com responsabilidades que não são minhas. Então é aquele filho que deixa de aceitar uma proposta de trabalho em uma determinada cidade por causa do pai ou da mãe. Um exemplo. Sim. Entende? É aquela pessoa que deixa de fazer coisas por conta da visão de outros ao seu respeito. Entende? Então a pessoa, ela tem clareza do que quer. Eu sempre falava isso. A pessoa consegue visualizar algo, mas o emocional dela não permite. Uhum. Por quê? Por conta das relações de dependência emocional. Que é quando uma atitude ou uma decisão minha depende inconscientemente de uma percepção sua. Então eu fico preso a você. Eu não consigo romper, porque se eu romper, vai te desagradar. E, portanto, para não te desagradar, eu fico no lugar que eu estou. Entende? E aí o grande problema é que como eu estou nessa relação e eu não consigo identificar que eu estou nessa relação com você, Aislan, eu começo a questionar a minha capacidade. Aí pode entrar a ideia da crença limitante. Cara, mas eu não sou capaz mesmo. Eu estou estudando, eu estou fazendo e as coisas não estão acontecendo. Entende? Mas as coisas não estão acontecendo porque eu estou preso de alguma forma a você. Mas veja, essa discussão já está num aspecto até mais avançado, porque o quanto que a gente identifica pessoas que têm dificuldade do simples dizer não. Perfeito. Mas isso é não para tudo, não para coisas básicas. Sim. Então, pessoas que estão muito atrás, João e Deise, ainda de chegar nesse nível de discussão que a gente está falando, um não de desapego, de quebra de ciclo, de seguir em frente, de desapego, acho que é a palavra-chave, né? Mas assim, e quanta gente tem muita dificuldade em dizer não para tudo, para né? coisas simples, né? Para coisas básicas, que não agradam você, mas você não diz não para não desagradar. Isso é comum, né? Até enquanto o Pedro falava, eu pensava, ele falou em pessoas que deixam de fazer algumas coisas, mas tem as pessoas que fazem algumas coisas que deveriam dizer não, mas acabam fazendo aquilo também para agradar, né? Eu continuo pertencendo a um grupo que não está mais fazendo sentido para mim, mas para não desagradar aquele pessoal, eu continuo naquele lugar. Eu consigo ver muito essa dinâmica, porque na minha vida toda eu estive preso a pessoas, principalmente ambientes que já não faziam mais sentido para mim, mas porque eu não queria desagradar, eu permanecia ali. Aí chegavam momentos que assim, ou eu saía, ou eu permanecia totalmente tóxico. Aí eu tomava a decisão. Né? Então, por isso que tem se tornado praticamente uma mensagem para eu compartilhar com as pessoas, porque eu vivi muito isso. Né? Eu sei o que é deixar de avançar pelo outro, pelas relações. E eu sei o que é deixar de avançar pelas relações. E eu penso que quando o Pedro comentou das estações, eu penso que todo mundo passa por fases e que pessoas sempre vão ter que ser deixadas para trás de alguma forma. E é muito importante reforçar que existem pessoas que estão em todas as estações conosco. Que são aqueles amigos que você conta nos dedos. De uma mão. Eles são necessários, mas outras pessoas não. Isso eu falo de talvez mentores na sua vida, conselheiros na sua vida, pessoas que exerceram autoridade sobre você durante um determinado momento que já não devem ser essas pessoas mais. Não faz mais sentido. Perfeitamente. Por que não faz mais sentido? Porque as estações estão mudando. Né? Então, aquela pessoa que hoje ela tem dificuldade em dizer não para qualquer coisa é porque ela está muito presa a outras pessoas. Entende? Ela está muito presa a outras pessoas. João, e aí como você explica esse perfil, né? Que é comum, que muita gente que está nos assistindo se identifica,
que aquela pessoa que diz sim para tudo, ela não sabe dizer não, ela não quer desagradar e ela acaba muitas vezes se sujeitando a muitas coisas, mas a sensação que ela vai ter é que assim ela não desagradou ninguém. Sim, o sim e o não são condicionados na nossa vida e são reforçados. Então, o que eu compreendo? Indiferente daquilo que vem até mim, tudo aquilo que eu vou levar de devolutiva daquilo vai me gerar uma resposta emocional. Muitas vezes eu não estou preparado para lidar com a resposta emocional do não, porque eu vou aprendendo ao longo da vida que os nãos fazem com que a pessoa vire a cara, fazem com que alguém me confronte, fazem com que eu tenha que lidar com situações emocionais em mim que não são saudáveis. Por exemplo, eu falo não, mas eu me senti angustiado com esse não. Culpado. Né? Essa culpa, essa angústia vai gerar em mim uma memória de aprendizado que leva a eu tentar evitar, repelir esse comportamento, situações que me levem a ter que colocar um limite, como o Pedro traz. Um outro ponto é que o sim é totalmente ao contrário. O sim faz as pessoas sorrirem, o sim faz com que as relações sejam criadas, o sim me aproxima de algumas coisas, mas o sim me sobrecarrega quando colocado em situações mal organizadas em minha vida. Então, vamos pensar um indivíduo crescendo com todos esses padrões, com todas essas situações ocorrendo. Vai chegar um determinado momento que esse indivíduo vai apresentar uma necessidade de lidar com isso na sua vida. Seja se ele vai cobrar alguém do seu negócio e ele vai ter que responder, aprender a lidar com um não e devolutiva, seja numa situação de um relacionamento que ele vai precisar colocar limite e ele vai perceber o seu parceiro ou seu parceiro em potencial reagindo de uma forma negativa com aquilo. Então, como eu lido com essa hostilidade? Pedro, e para finalizar, então, o teu caso em específico, quando houve o que teve que acontecer para ter a virada de chave? Ou quando eu estava muito travado e isso afetava meu relacionamento com a minha esposa, o meu ambiente, ou quando a outra parte falava ou fazia algo que me afetava diretamente. Então, um líder falava algo que era uma indireta para mim. Eu falava, poxa, eu já não consigo ficar mais nesse ambiente. Mas eu esperava acontecer coisas dessa natureza para que eu pudesse tomar um posicionamento. Porque foi muito importante o que o João falou. Na minha infância, eu não aprendi a colocar limites. Eu não aprendi, porque eu sempre tive brinquedos que eram dos outros, roupas que eram dos outros. Eu sempre viajava com outras pessoas. Então, os meus pais, eles não souberam, porque eles não ganharam isso, né? Eles não souberam me ensinar a marcar território. Eu não aprendi isso. Então, as minhas portas sempre estavam escancaradas. Quem quiser vir, pode vir. E o sim me trazia recompensa extremamente positiva. Então, sim, ok, eu faço. Aí, quanto mais eu fui entendendo toda essa dinâmica, mais eu fui, então, você aqui, esse é meu território. Mas muitas pessoas têm dificuldade com isso. Queremos agradecer nesse momento nossos parceiros aqui do Mentes Pensantes, os patrocinadores aos quais durante o programa você vê aqui em nosso rodapé da tela. Agradecer você pela companhia, pela audiência, pelo compartilhamento, pelo engajamento, né? Manda aí para quem você acha que merece ouvir todo esse debate aqui do Mentes Pensantes. Gente, um abraço, valeu João, Daisy, Pedro. Até mais, gente. Tchau, tchau.